Daniel, só React é suficiente para eu estar trabalhando, né, para eu estar pegando meu primeiro emprego como programador? Cara, a resposta é simples, curta e direta e grossa. Não, não é suficiente. Na verdade, para a gente poder responder essa pergunta com mais precisão, a gente precisa entender o que é o React, para que ele serve, tá? Então o React, ele é uma ferramenta que ele vai te ajudar na produtividade do dia a dia na hora que a gente fala de desenvolvimento front-end. Então ele é uma ferramenta para o front-end e ele para por aí. Então a visão, né, que geralmente o iniciante tem é que é o seguinte: o mercado ele pede React. Logo, o que eu vou fazer? Eu vou aprender React.js, que é o que o mercado está pedindo, e as outras coisas que tem ali nas entrelinhas que a gente precisa saber, eu aprendo posteriormente. Essa é a visão geralmente de um iniciante, tá? Só que a visão que o mercado tem, ela é um pouco diferente, né? Eu, como programador mais experiente, já passei bastante, eu ia falar, já rodei bastante no mercado. Já rodei bastante no mercado. E eu, como programador um pouco mais experiente, né, já tenho um pouco mais de experiência no mercado, inclusive já participei bastante de processos seletivos, já contratei bastante pessoas, né, já tive na ponta ali de quem contrata as pessoas dentro das empresas. A visão que a gente tem dentro do mercado, né, a visão que o mercado tem, é que o React ele é simplesmente uma ferramenta que vai te ajudar na produtividade. Então, quando a gente quer contratar uma pessoa que ela é do nível um pouco mais de iniciante, né, a gente quer uma pessoa ali que a gente esteja disposto a oferecer a nossa vaga como o primeiro emprego de alguma pessoa, o que a gente espera? A gente espera que essa pessoa ela entenda pelo menos os fundamentos de como que a web funciona. E o React, ela pode inclusive aprender aqui dentro da empresa. Porque é uma coisa tão simples que se você sabe os fundamentos, essa ferramenta você vai conseguir se adaptar a ela ali com bastante facilidade, tá? Então é geralmente o que a gente espera. Quando a gente contrata uma pessoa mais iniciante, a gente sabe que a gente vai ensinar bastante coisa. A pessoa ela tende a evoluir bastante dentro da empresa. E pra gente, né, é melhor, na verdade, para a empresa, geralmente é melhor contratar uma pessoa que ela já entende todos os fundamentos, porque uma pessoa que entende todos os fundamentos, ela vai conseguir progredir com mais facilidade na hora que ela for adotar algum framework, certo? E também uma pessoa, por exemplo, que ela já sabe os fundamentos, ela não precisa ir única e exclusivamente para o React.js. Às vezes a empresa ela vai para um Vue, ela vai para um Angular da vida, e aí essa pessoa que já sabe os fundamentos, ela já está resguardada nesse quesito. Então a ideia, né, que geralmente o iniciante tem é um pouco diferente da ideia que o mercado tem, e eu vi isso acontecer com bastante frequência. Bom, e você deve estar se perguntando, poxa, Daniel, eu realmente gostei, eu quero me tornar um desenvolvedor front-end ou quero me tornar um desenvolvedor full stack, né? Eu já sei back-end, eu quero me aprofundar um pouco mais no front-end. Quais são os passos que eu tenho que seguir para conseguir o meu primeiro emprego como programador React? Então aqui eu vou estar separando dois roadmaps, beleza? O primeiro roadmap fui eu que fiz, ele é basicamente o que eu chamo de roadmap estratégico, que o foco dele é encontrar um bom emprego, só que mais rapidamente, beleza? E também tem o roadmap especialista, que eu vou mostrar para vocês posteriormente. Esse roadmap especialista é uma convenção que existe, tá? Open source, mas a gente vai falar sobre isso posteriormente, tá bom? Então tem esses dois roadmaps aqui. Vamos falar primeiro sobre o roadmap estratégico. Então a gente está aqui com foco em encontrar um bom emprego que se utilize de React.js. Isso não exclui, tá? Você seguir esse roadmap não exclui você seguir o roadmap especialista posteriormente, beleza? Porque por mais que eles vão haver lacunas, você pode estudar as tecnologias, né? Você pode se aprofundar nas lacunas posteriormente, tá bom? Então vamos seguir aqui esses passos, né? Na verdade, ele é aqui um roadmap dividido em 6 passos. Então, o primeiro deles, eu acredito que você já, inclusive, já até saiba deles, né? Muito provavelmente você já vai estar avançado em alguns desses passos, é entender os fundamentos da programação, que é a lógica de programação e algoritmos. Cara, se você vai começar a desenvolver, se você quer ter uma boa carreira como programador, seja web, seja de software, enfim, seja de qualquer coisa, você precisa saber como que funciona um algoritmo, você precisa entender o que é uma alocação de variável, você precisa entender estrutura de dados, você precisa entender tipos primitivos de dados, esse tipo de coisa é importante você saber, então não tem como fugir disso. Então o primeiro passo é esse, mas eu acho que provavelmente você já deve saber disso, né? O segundo passo é entender quais são os fundamentos da internet. Como funciona uma requisição HTTP, é o básico, como eu falei. Quais são os tipos de protocolos que existem, HTTP, HTTPS, FTP, esse tipo de coisa. A autenticação, como que funciona a autenticação por meio de cookies, por meio de headers, e também o que é uma requisição stateless e uma requisição stateful, beleza? Qual é a diferença ali das duas, porque é uma das coisas assim que você vai acabar trombando no momento que você for aprender algum framework front-end. Tá na hora de você botar a mão na massa mesmo com o código e você aprender
primeiramente HTML, tá? Então você vai aprender o que são tags, o que são atributos, quais as tags mais utilizadas, quais são os atributos mais utilizados, né? Class, ID, o que é uma class, o que é um ID, para você fazer os seletores e tal, como que eles funcionam. Também é importante que você aprenda um pouco de HTML semântico. Isso na verdade não é tão assim must have, né? Mas é legal que você saiba o que é HTML semântico, para você poder desenvolver aplicações que ficam melhor para leitura, para indexação e tal. Bom, depois que você aprendeu HTML, eu acho que você deveria aprender o básico de CSS, tá bom? Então, o que eu considero básico de CSS? Primeiro são estilizações simples, você vai aprender o que é background color, o que é color, font size, width, height, esse tipo de coisa, tá? Que é altura, largura, cor de fundo, cor do texto, como fazer uma sombra, como colocar a bordinha, fazer um raio de borda, né? O border radius, que é aquele cantinho arredondado, esse tipo de coisa. Então, essas estilizações simples você vai pegando com o dia a dia, mas é importante que você saiba também como fazer a disposição de elementos, né? Como dispor elementos da forma como você quer na tela. Eu acho que isso é muito importante, é um must-have, assim, para a maioria dos desenvolvedores front-end. Por mais que você use, às vezes, um grid do Bootstrap ali da vida, é legal que você saiba como que funciona o Display Flex, né? O Flexbox, no caso. É uma coisa complexa, mas tem muitos tutoriais na internet que ensinam. Às vezes, se você quiser um tutorial sobre Flexbox ou Display Grid, só você comentar aqui embaixo. Quem sabe a gente não faz aqui na Alga. Então, você aprender Grid e Flexbox, que são features novas do CSS, é muito importante também. Atualmente o mercado está migrando bastante, né? Especialmente agora que a Microsoft dropou mesmo o suporte ao Internet Explorer, então a gente não tem mais essa preocupação, né, do Internet Explorer, que fica mais fácil a gente aplicar essas novas features do CSS que antigamente não eram suportadas, mas agora elas são suportadas pela maioria dos navegadores. E uma dica aqui que eu dou para você se aprofundar mais no CSS é: fique recriando sites. Cara, se você quer aprender CSS, não tem uma fórmula mágica ali não. Cara, sai recriando o site por aí. Você vai aprender na marra ali, na prática, e vai começar a memorizar as coisas, como que tudo funciona e tal, quais são as propriedades, para que elas servem, como faz um gradient, como coloca uma imagem de fundo, enfim, esse tipo de coisa, faz o resize da imagem de fundo. Tudo isso você aprende só no dia a dia. Então a dica que eu dou é, cara, pega uma lista de sites e sai recriando por aí, que você vai melhorar bastante o seu CSS, beleza? Isso é inclusive para pessoas que já têm um conhecimento ali básico de CSS, e também é uma forma de você estar melhorando e aprendendo coisas novas e, claro, tá perpetuando um pouco mais o seu conhecimento. Tá? Uma coisa que eu fiz e ainda faço bastante atualmente é sair fazendo coisas loucas aí, copiando sites, criando novos sites, né? Criando novas aplicações e tal. Eu acho muito importante. Eu acho que a minha afinidade com CSS cresceu muito depois do momento que depois do dia que eu decidi começar a fazer isso. E por fim, eu acho que o último passo aqui antes do React.js é você aprender JavaScript moderno. O que seria aprender JavaScript moderno? Você já viu quais são os conceitos, você já viu o que é algoritmo, você já viu o que é lógica de programação anteriormente. O JavaScript ele já passou por várias mutações. Então, você vai pegar o JavaScript moderno, que é o ECMAScript, a gente hoje está na versão, né, o que a gente chama, né, de ECMAScript 6+, tá? Que são basicamente as novas features que existem dentro do JavaScript, e você vai estar aplicando aqueles conceitos de algoritmos dentro da sintaxe do JavaScript. É basicamente isso aqui, beleza? E uma dica, depois que você aprendeu a fazer o básico ali com JavaScript e tal, eu recomendo que você pesquise no Google S6 Tips ou S6 Dicas, ou algo tipo Modern JS Tips, alguma coisa assim no Google, que você vai encontrar bastante artigo aí com algumas dicas para JavaScript moderno, ok? E por fim, você já pode estar mergulhando de cara no React. Então esse foi o roadmap estratégico, tá? Então o foco de você aprender tudo isso aqui é basicamente para você estar encontrando o seu primeiro emprego em React.js de forma rápida, na qual você não deixe também a empresa na mão, tá? E você saiba realmente tudo ali, quais são os fundamentos para você poder estar preenchendo uma vaga para o seu primeiro emprego em React.js. Agora vamos passar aqui para o Roadmap Especialista, tá? O Roadmap Especialista, você pode encontrar ele por Front-End Roadmap no Google. Então é só você colocar Front-End Roadmap no Google. Aqui embaixo vai ter um link no GitHub, beleza? Então você pode abrir esse link aqui. E se você desce ele aqui embaixo, você pode ver que ele está aqui falando Roadmap 2020, né? Web Developer. Por quê? Porque todo ano esse pessoal que mantém esse repositório aqui, eles atualizam esse roadmap com as novas tecnologias que estão vindo como tendência, beleza? Então é muito importante que você não veja só... Você veja, claro, esse aqui que eu estou mostrando no vídeo, né? Termine de ver o vídeo. E depois, se você tiver no ano seguinte, você dá uma atualizada, né? Dá uma olhada lá nesse repositório, mostrando as tecnologias, o que está surgindo e tal. Então, a primeira coisa que tem aqui é o Front-End Roadmap.
tá? E se você vir aqui embaixo, você tem basicamente o que eu acabei de falar, tá? Que são vai ver os fundamentos da internet, HTML, CSS, JavaScript. E antes de chegar aqui embaixo no Pick a Framework, ele já tem bastante coisa aqui, né? Ele já fala, ó, você tem que aprender versionamento de ferramentas de controle de versão, tipo Git, aprender o que são package managers, aprender arquitetura CSS, aprender pré-processadores CSS, aprender como que funcionam os task runners, né? Tipo Webpack, o que são linters, né? Trabalhar com Prettier, com SLint, esse tipo de coisa. E depois disso tudo que você chegaria no React.js. E após o React.js também você tem bastante coisa aqui para estar aprendendo. Ele é um roadmap bem completo aqui. Beleza? Então, se você quiser seguir esse roadmap especialista aqui, até você chegar no React você vai ter bastante passo, na verdade você tem muitos mais passos, né, até chegar no React.js, mas o benefício é que você vai chegar com muito mais autoridade, muito mais propriedade no assunto e talvez muito mais entendimento até na hora que você chega no React.js de todo o ecossistema, de como ele funciona lá atrás. Então assim, o que eu recomendo para você? Segue o roadmap estratégico, segue os passos que eu falei nesse vídeo aqui, e as lacunas que vão ficando aqui para trás, né, certo, do roadmap especialista, você vai preenchendo de acordo com o passar do tempo, beleza? Com o tempo que você tiver sobrando, após você já ter ali o seu emprego garantido, tá? Ou, enfim, o seu conhecimento, pelo menos, para o primeiro emprego garantido. Show de bola? Bom, é isso, mergulhador. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tá animado para aprender React.js, eu recomendo que você se inscreva no canal da AlgaWorks se você não é inscrito. A gente tá postando vídeo toda semana sobre o React.js, ok? Tem vídeo ali mostrando sobre autenticação, criando, configurando o projeto React do zero, criando views do zero, enfim, a gente tá postando bastante conteúdo bacana também. E se você quiser se aprofundar, né, quiser chegar no nível ali, sair do zero ao intermediário em React.js, a gente também tá para lançar o curso Ignição React, então segue a gente nas redes sociais, o link sempre tá aqui embaixo na descrição do vídeo das nossas redes sociais. Você vai ser um dos primeiros a saber quando a gente lançar o curso Ignição React, beleza? Então é isso, mergulhador, espero que você tenha gostado desse vídeo, vejo você no próximo.